participa da ação, né, em relação ao caso do Sérgio Moro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas antes, só a sua análise como jurista e a sua experiência nessa área, doutor Petin, a respeito do caso da Carla Zambelli, né, PGR apresenta denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Que tipo de pena ela pode receber por ter sido o responsável, uma das mandantes da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça? Bom, vamos lá, Fabiola. Veja, né, nessa situação, nós temos, claro, as penas pelo Código Penal dos dois crimes que ela está sendo acusada, que seria a falsidade ideológica e invasão de dispositivo informático. Creio que há também aí os agravantes por ser invasão de dispositivo para inserir dados em sistemas do Poder Judiciário, que torna a situação mais grave, mas é muito difícil que isso eventualmente gere uma pena restritiva de liberdade que coloque ela, né, efetivamente na cadeia. Né, especialmente porque ela não tem, a princípio, nenhum antecedente, nenhum agravante nessa situação, mas evidentemente que isso pode configurar em conjunto com a outra condenação que deve prosseguir também, que é aquela em relação à perseguição que ela fez armada a um rapaz negro na véspera das eleições de 2022, né, evidentemente isso traz uma dor de cabeça para ela, porque, claro, é, além de um trânsito em julgado dessa condenação implicar na perda do mandato dela, poder implicar na perda do mandato dela, nós estamos aqui falando basicamente do fim da carreira política da Carla Zambelli, porque qualquer dessas condenações que ela sofra, isso vai levar a uma inelegibilidade por 8 anos a partir da condenação. Né? Então, creio que para isso, para ela, talvez seja até o mais relevante. Né? Na Câmara, como até o juiz já estava falando, né, nada impede que desde já ela seja julgada sob o ponto de vista ético e político, pelas duas situações, também por essa, mas também pela situação da perseguição armada. É, mas evidentemente que isso aí depende, como o juiz estava falando, de muita disposição política da Câmara, né? Não sei se nesse momento a Câmara vai querer continuar ou prosseguir, até porque tudo está andando no Poder Judiciário. É claro que, evidentemente, seria salutar que a Câmara desse um recado para a sociedade, né, e afastar esse tipo de parlamentar da casa, mas infelizmente não é isso que aparenta. Apesar de a Carla Zambelli não ter aí mais um grande respaldo do Bolsonaro, pelo menos, ou pelo menos publicamente, pelo que a gente percebe, né, não ter esse apoio mais fechado do Bolsonaro, não acho também que a ala bolsonarista vá querer apressar algum tipo de processo nesse sentido. Creio que a preocupação dela de fato é no judiciário e, claro, com as consequências que advenham dessas condenações no judiciário. Se ela for só a mandante e não ter invadido, tem uma diferença, né, doutor Luiz Eduardo? Tem uma diferença para a qualificação, porque não foi ela que efetivamente fez a invasão. Mas, naturalmente, sendo comprovado que ela fez o pagamento e que ela ordenou a invasão, né, juridicamente ela vai responder, a princípio, né, da mesma forma como se fosse ela mesma que tivesse invadido. Tá? Então, né, nessa situação aqui, creio que não vai ter qualquer alívio, eventualmente, numa condenação. O alívio, eventualmente, da pena vai decorrer, claro, dos antecedentes, eventualmente ela não ter sofrido nenhuma outra condenação criminal pretérita e tudo isso. Né? Mas, né, do fato dela ter pago, não creio que vá ter perante o Supremo nenhum alívio da pena dela por essa situação. Bom, a gente convidou o doutor Luiz Eduardo aqui para falar conosco a respeito do caso Sérgio Moro, porque o PT e o PL entraram com recursos contra, né, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná de absolvição de Sérgio Moro. Os partidos recorreram ao TSE contra a Corte Paranaense, que rejeitou a cassação do senador. E eles pedem a cassação e a inelegibilidade do ex-juiz por 8 anos. E a gente quer entender agora, com essa ação, qual é a expectativa do PT em relação a essa mudança do resultado em relação ao TRE. Bom, Fabiola, nossa expectativa é que, né, o TSE faça um julgamento, claro, mais distante da realidade política do Paraná, da questão dos votos que o Moro recebeu como senador, para fazer uma análise mais em prospectiva acerca do precedente que está sendo criado. Ao nosso ver, é extremamente pernicioso e perigoso que um precedente da situação do Sérgio Moro passe, né, sem qualquer tipo de sanção, né, ou sem pelo menos que a justiça trace uma linha no chão e fala isso não pode fazer.
Tá? Nós já temos precedentes anteriores, nós defendemos isso desde o começo. Os casos Selma Arruda e os precedentes do TSE em torno da propaganda da pré-campanha e da necessidade de modicidade dos gastos na pré-campanha. Ao nosso ver, o Sérgio Moro ultrapassou qualquer limite de razoabilidade ou daquilo que poderia ser considerado um gasto moderado de um pré-candidato médio, que é isso que o TSE sempre falou que está ao alcance dos pré-candidatos. A situação do Moro ainda, nós entendemos que houve alguns equívocos na análise das provas em relação ao TRE Paraná. Com a devida vênia, nós não podemos acreditar que os partidos do senador venham aos autos e falem: nós gastamos isso com a pré-candidatura do senador, e a Justiça Eleitoral acabe desidratando esses gastos por inúmeras desculpas que foram dadas pela defesa e jogue tudo isso para debaixo do tapete como se nada tivesse acontecido. Desconsiderar que os seguranças tinham proveito eleitoral, que acompanhavam os atos de pré-campanha, desconsiderar os jatinhos que ele usava, desconsiderar todos o marketing e a estrutura que foi feita na campanha dele, né? Então, veja, o que nós confiamos, o que a TSE vá sim, né, proceder à condenação do ex-juiz e do senador Sérgio Moro, porque não há qualquer limite, né, não há qualquer parâmetro de razoabilidade que tenha sido observado por ele, né? E Luiz, também nós destacamos aqui que houve alguns equívocos, por exemplo, na premissa da análise das provas do TRE, como, por exemplo, dizer, né, que era da nossa obrigação provar que o Moro teria feito um downgrade na disputa dele de forma proposital e planejado, que ele teria diminuído a campanha de presidente para o Senado. Quando, primeiro, essa é uma prova impossível de ser feita, né? E, em segundo lugar, quando nós já tínhamos nos autos, inclusive, uma entrevista do Sérgio Moro em que ele fala: veja, o meu projeto no União Brasil era presidencial, era nacional, e estar no Paraná ou em São Paulo era absolutamente indiferente, ou seja, ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era uma projeção nacional que iria beneficiar qualquer campanha dele. E é aí que a gente observa, assim, que há prova e confissão do próprio Moro em assumir o risco desse downgrade, e por isso que toda essa pré-campanha tem que ser considerada, ao nosso ver, e confiamos que o TSE vai fazer isso. Luiz Eduardo, vocês abriram mão de apresentar embargos, né, no Tribunal Regional Eleitoral lá no Paraná. Isso vai acelerar o trâmite do processo, vai fazer com que a ação chegue mais rápido no TSE? Certamente, a gente confia que sim. Agora, o que cabe ao TRE é somente intimar a defesa para apresentar contrarrazões, os nossos recursos, os argumentos contrários, e o próximo passo é remeter isso para o TSE. Como é o processo eletrônico, isso já chega, na verdade, no mesmo dia. Você Tá? sabe